Opa! Venham comigo conhecer o bairro do Flamengo com o livro Todos os Santos, de Adriana Lisboa. Oi, queridos! Eu sou Adriana Tourinho, muito bem-vindos ao programa Lugares na Literatura, onde a gente fala da ambientação em livros. E hoje a gente vai falar do livro da minha xará, Adriana Lisboa, uma escritora carioca que tem tido aí bastante reconhecimento, recebendo premiações, e é bem justificado, porque realmente ela tem uma prosa de uma profundidade, de uma beleza muito, muito tocante. E o livro de hoje, que se chama Todos os Santos, ele fala justamente de perdas de pessoas que a gente ama com a morte e do impacto que isso traz na gente. Então conta a história da Vanessa, que é uma moça que perdeu o irmão dela na infância ainda, e houve um acidente, ele passou mal numa piscina, e isso evidentemente devastou a família, os pais acabaram se separando, ela saiu do Rio de Janeiro, e anos depois ela veio a ter uma relação, um romance com um antigo coleguinha de escola do irmão dela, e ela acabou se aproximando desse rapaz que se chama André, porque o pai dela se casou, se juntou com a mãe do André, então as famílias se uniram, e o livro conta a trajetória da Vanessa desde o momento em que ela perdeu o irmão até a separação dela com o André, mas ela não faz isso de forma linear, ela vai tecendo a história indo e voltando nas memórias da Vanessa, e aí ela vai mostrando a importância das memórias nas escolhas, na vida dela e na própria separação dela aí com o André. E o trauma é um divisor de águas na vida da Vanessa, como não poderia deixar de ser. E ela mostra como isso molda a personagem e como foi assim de uma violência fortíssima essa morte, esse trauma, que é aquela coisa que parece que esmaga a gente, que a gente não consegue respirar, a gente perde o chão e parece que tem horas que a gente diz não é verdade, isso não está acontecendo. E aí ela vai mostrando como quando a gente perde alguém, a gente não perde só essa pessoa, a gente perde também parte de nós mesmos, porque nós nunca mais somos os mesmos depois de um evento desse. E aí ela fala assim das tentativas de fuga que ela tenta disso. Ela e o André, eles saem da cidade, eles se mudam, eles vão morar na Nova Zelândia, mas é aquilo, você pode ir para onde você quiser, mas você não esquece, você não escapa de um trauma, assim. Ela faz uma analogia, uma das muitas alegorias que ela faz, de como se fosse um bicho no calcanhar, que você corre e você acha que você escondeu ele, mas em algum momento ele volta e ele te assombra. E você pode não falar mais nisso, mas a memória fica, o que você fica. E realmente é muito impactante. E ela e o André, eles se tornam biólogos e eles vão morar lá na Nova Zelândia, vão estudar a trajetória de migração de um pássaro que faz uma travessia enorme no oceano para sobreviver, para reproduzir, procurar o verão. E isso é, no fundo, uma alegoria da própria trajetória dos personagens que tentam escapar desse trauma, tentam fugir para sobreviver. E aí a gente vê como essas encruzilhadas que todos nós em algum momento temos na nossa vida mudam. A gente tem a escolha de como viver isso, mas a gente não pode escolher não viver isso. O trauma, a marca, fica. Você pode não falar mais sobre isso, mas a memória, ela tá lá em algum lugar. E tudo isso ela constrói com uma prosa poética, gente, que me tirou o fôlego, me impactou, ficou ali na cabeça durante muito tempo. Era assim, caraca, como assim isso é ligado com isso? E esse símbolo, então são alegorias impactantes. Estava tudo ligado, a água, a relação que falaram que o menino tinha com Iemanjá, a travessia dos pássaros com a travessia da fuga para fugir do trauma, a importância do que se guarda na memória e do que nos tornamos e até do que nós contemplamos na vida. Tudo isso está relacionado, não estava nada sobrando. Cada coisa que você lê nesse livro, você sabe que está relacionado
com o tema. E, além disso, ela tem uma ótima técnica de ambientação. E, para mim, foi particularmente impactante porque as famílias, elas moram no Rio de Janeiro e no bairro do Flamengo nos anos 80. Então, eu que vivi muito do que está ali no livro, eu podia até sentir o cheiro do bairro. E eu tenho certeza que mesmo quem nunca enfiou os pés no Flamengo vai entrar ali naquele ambiente. E as escolhas que ela fez de elementos para ilustrar isso foram muito felizes. Ela fala de coisas como a música que eles escutavam, e tanto nacionais como estrangeiras, as rádios que faziam sucesso, como você escutava no toca-fitas, e o tipo de diversão, como o Tivoli Park, que era o sonho das crianças irem no Tivoli Park, até os traumas, como tipo a música do palhaço carequinha, que todo mundo já ouviu, o bom menino não faz pipi na cama. E isso, claro, muito ligado, um relato de geração, mas a partir do íntimo daqueles personagens que estão vivendo aquele drama. Então, o Flamengo tem um papel central, mas como qualquer bairro, de qualquer pessoa que viveu um momento importante. E o Flamengo, ele é um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro, e foi um dos primeiros locais frequentados pelos portugueses, mesmo antes da fundação da cidade. Porque a gente já viu aqui, quando a gente viu o episódio do Morro do Castelo, que o primeiro núcleo urbano foi ali na região central, no Morro do Castelo, mas ali nas imediações do Flamengo ainda havia uma certa frequência. Logo no início, antes da fundação da cidade, os marinheiros, né, que vinham ali nos barcos que passavam por aquela região, vinham abastecer o barco com água do Rio Carioca, que atravessa o bairro do Flamengo e vai desaguar na Baía de Guanabara. Posteriormente, esse Rio Carioca continuou ainda sendo frequentado, mesmo que de forma periférica, até a grande expansão do Rio de Janeiro. No início se concentrou no centro, mas como o Flamengo era muito próximo do centro do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros bairros a serem incorporados. Quando a cidade saiu do centro, o Flamengo passou a fazer parte da vida, e o que marcou realmente a grande urbanização dessa área foram as reformas de Pereira Passos nos anos 20, porque antigamente, quem visita o Flamengo hoje, para quem não conhece, o bairro do Flamengo ele fica ali em frente à Baía de Guanabara. Então a distância entre os prédios que existem hoje e a Baía de Guanabara é bastante grande, mas até o século XX as águas da Baía elas eram praticamente ali nas portarias dos prédios que existem hoje em dia. Então a gente teve dois grandes processos de aterro que alargaram essa faixa. O primeiro foi justamente no início do século XX com Pereira Passos, quando ele construiu a Avenida Beira-Mar, aterrou ali, e aí ficou uma avenida elegante, aquele endereço cobiçado que todo mundo queria ir. Então tinham fachadas maravilhosas, a maioria, como muitas vezes no Rio de Janeiro, foram destruídas, mas ainda sobrou alguma coisinha. A gente vê o Castelinho do Flamengo, a Casa Julieta de Serpa, alguns prédios ali Art Deco que sobreviveram, e o Flamengo era um endereço nobre. E o Flamengo, ele é assim, você tem na frente a Baía de Guanabara, atrás você tem o bairro do Catete, que a gente já viu aqui, era o do Palácio Presidencial. Então o Flamengo convivia ali com a classe política ali em torno do Palácio do Catete, porque o Palácio do Catete na frente dá para a Rua do Catete, mas os fundos dá para onde? Para a Praia do Flamengo. Então, do lado tem o centro da cidade e do outro lado o bairro de Botafogo. No início, essa extensão da Avenida Beira-Mar parava ali na divisa, antes da divisa com Botafogo, e depois, nos anos 20, com o prefeito Carlos Sampaio, o mesmo que destruiu o Morro do Castelo, eles aterraram, eles prolongaram a Avenida Beira-Mar, construindo a Avenida Rui Barbosa, que foi um dos endereços mais elegantes do Rio de Janeiro durante muitas décadas. Tem hoje, inclusive, até hoje tem consulados ali, com aquela vista maravilhosa para o Pão de Açúcar. Depois, com a valorização ali de Copacabana, Ipanema perdeu muito do prestígio, e ele ficava ali em torno de um morro que se chama Morro da Viúva. E muita gente me pergunta, mas Adriana, por que Morro da Viúva? É porque realmente uma viúva ela herdou aquelas terras, era a senhora Joaquina Figueiredo Pereira de Barros, que ela herdou aquilo ali, e depois ali no século XIX foi construída uma fortaleza ali para defesa que não durou muito tempo, foi destruída. Teve um reservatório de água também que foi construído ali, que também não durou, porque o Rio de Janeiro, vocês sabem, tinha muito problema com água.
E foi desativado. Hoje em dia o morro não tem mais nada, só que a gente não vê mais o morro. Quem passa por ele fala, ué, mas cadê o Morro da Viúva? É porque com a especulação imobiliária eles destruíram todas aquelas casas que tinham ali, construíram enormes prédios, essa grande verticalização, e hoje em dia ficou aquele paredão que vai da Praia do Flamengo até Botafogo e a gente não vê mais o morro. Tem que ir ou de helicóptero ou tá dentro dos prédios para ver o morro. Então não tem mais viúva e o morro não dá mais para ver. E, bom, apesar dessa grande especulação imobiliária, ainda tem prédios bonitinhos ali no Flamengo. É um bairro de classe média, um bairro muito vivo, um bairro também comercial, também residencial. E o aterro é o coração do bairro, porque depois, nos anos 60, essa faixa de aterro foi muito alargada com a construção do aterro do Flamengo, o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes. Se você quer conhecer a história desse parque, que é fantástica, vai lá ver o nosso episódio sobre o aterro do Flamengo. E até hoje é um dos bairros mais cariocas. E a Adriana, ela fala muito no livro dela, ela diz, poxa, o carioca tem muita identidade com os bairros, então quem você é tem muito a ver com o bairro onde você mora. Então, se você não conhece o Flamengo, quando vier ao Rio de Janeiro, vá até lá. E se você conhece, deixa aqui nos comentários quais são os lugares favoritos no Flamengo. Então é isso aí, gente. Se vocês lerem o livro da Adriana Lisboa, Todos os Santos, eu tenho certeza que vocês vão entrar nesse bairro tão antigo e tão carioca. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Espero vocês na semana que vem. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Tchau, tchau.